considerando que para Deus o tempo não é relevante, porque Ele é eterno, Deus decidiu criar tudo o que há nos céus e na terra. O universo foi criado e, sobre o planeta Terra, Deus decidiu criar um ser à sua imagem e semelhança. Ele o criou com liberdade de escolha. Ele pode escolher até entre o certo e o errado. Ele pode escolher entre o bem e o mal. Sim, Deus tinha um propósito. Ele tinha um plano para o homem. Certamente, Deus sabia o que haveria de acontecer. Ele sabia que o homem iria pecar, que iria se afastar do seu Criador. Mas Deus não desistiu do seu plano. E este incluía a possibilidade da restauração do homem que havia pecado. O plano de Deus para o homem era que ele tivesse uma nova oportunidade de salvação por meio da justificação e da santificação. Lá em Gênesis, capítulo 6, verso 5, viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Sim, o homem, ele estava perdido e precisava ser salvo. Precisava ser salvo do pecado e da morte. Então Deus fez promessas a um certo homem chamado Abraão. E por meio de Moisés ele deu a lei para o povo de Israel. Mas a lei não tinha poder de salvar ninguém. Então foi necessário que Deus enviasse o seu próprio Filho ao mundo para pagar o preço pela salvação da humanidade. Deus então proclamou, por meio de anjos, as boas novas de salvação, que o Filho de Deus havia vindo para o mundo. Era o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, quer seja judeu, quer seja grego, como lemos em Romanos 1, verso 16. E esta é a mensagem do Evangelho. Deus salva. Ele justifica e santifica todo aquele que crê no Senhor Jesus. O preço da libertação do homem foi pago. Pela sua morte e ressurreição, Jesus nos oferece agora a justificação. Isto não é mérito nosso. Não é porque somos bons ou maus, ou porque somos melhores que outros, mas é só pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. Que plano maravilhoso! Todos podem ser salvos. E Deus não quer a morte do pecador, mas Ele quer que ele se arrependa e viva. Porém, nem as autoridades de Israel aceitaram a oferta de Deus. Antes disseram que eles não queriam que este reinasse sobre eles. E o mais incrível é que a maioria da humanidade, ainda hoje, rejeita a oferta de Deus por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Mas a opção é individual. Cada um tem que fazer a escolha entre a vida e a morte eterna. Você já fez a sua escolha?